Olá, eu sou Jefferson Barbosa E eu sou Juliana Mato. e no Folhetim Diálogo dessa semana a gente fala um pouquinho sobre a quarta-feira do livro da Unesp, as finalistas do Women's Prize 2022 e o painel de varejo do livro atualizado. Entre os dias 2 e 8 de maio está acontecendo a quarta-feira de livros da Unesp. É uma feira virtual em que se tem pelo menos 50% de descontos para todos os livros aí das editoras que estão participando, tá? É uma oportunidade sempre muito boa. A feira da Unesp tem sempre uma possibilidade muito grande de compras de livros, tanto literários quanto livros acadêmicos, tá? Então, corre para fazer a sua compra, para gastar o seu dinheiro aí, investir o seu dinheiro em livros, porque os descontos sempre são muito bons. Vale muito a pena conferir. Como a Juliana disse, o desconto mínimo é de 50% e para ter acesso a todas as editoras que estão participando, basta você acessar o site feiradolivro.da unesp.com.br, acessar a barra de editoras e aí você vai ter a lista com todas as editoras participantes. E aí, caso você queira saber os livros dessas editoras, você pode clicar, por exemplo, vou entrar aqui no da EDUSP, e aí você vai ter uma informação sobre cada uma das editoras e lá embaixo você tem a lista de preços e também a loja que está disponível. Então a lista de preços vai abrir um PDF com todos os livros que estão disponíveis e os preços. E caso você queira entrar direto no site da editora, basta você clicar na loja da editora e aqui você tem acesso aos livros que já estão de promoção. É muito mais fácil, mas caso você tenha algum livro em específico, você pode procurar lá no PDF ou procurar por assunto, fica também super fácil de procurar. Foram divulgadas as shortlists do prêmio Women's Prize for Fiction de 2022, que é um prêmio dedicado à literatura escrita por mulheres. Então, havia saído mais anteriormente uma long list e agora saiu uma lista de 6 indicadas. Os livros indicados, então, são Great Circle, da Meg Shipstead. Nós temos o livro The Island of Missing Trees, A Ilha das Árvores Perdidas, da Elif Shafak. Sorrow and Bliss, da Meg Manson. O livro da Lisa Ellen Agostini. The Sentence, da Louise Erdrich. E o livro da Forma e do Vazio, da Ruth Ozek. Lembrando que nenhum desses livros ainda tem tradução para o português. E as editoras acabam se interessando apenas, né, ou pela finalista em si, pela vencedora, mas quem sabe agora os finalistas despertem um pouco mais de interesse para a gente, né, ter essas versões em português aqui no Brasil. Mas para quem já lê em inglês, são excelentes dicas e de livros escritos por mulheres. E é sempre importante a gente ressaltar que se você possui a oportunidade, né, de escolher ler mulheres, leia, né? Vamos privilegiar as vozes das nossas escritoras, né? O universo literário, né, tradicionalmente foi muito patriarcal, né? Então é recente, infelizmente, nós termos tantas mulheres escrevendo e tendo visibilidade. E para que essa visibilidade cresça, depende muito de nós leitores, tá? Então, se você já lê em inglês ou quer aprimorar, né, o estudo da língua, confira esses livros que se estão como finalistas é porque são livraços aí, são livros de fato de qualidade. Esse ano a gente tem Bienal do Livro em São Paulo, que acontecerá entre os dias 2 e 10 de julho, tá? Então ainda dá tempo de você se organizar para ir. Se você mora em São Paulo, né, na grande São Paulo aí, não deixe de participar, porque para você é muito mais fácil. E Portugal é convidado de honra, né, da Bienal do Livro e já confirmaram alguns autores que estarão lá. Dentre eles, a gente tem o aclamado e talentosíssimo Walter Ugumãe. Gente, os livros do Walter Ugumãe são perfeitos. Quem não leu, leia, corra, adquira o seu livro e cola lá para ver se ele autografa algum. Exatamente, dá tempo de você organizar toda essa logística. Além disso, a gente vai ter também a Dulce Maria Cardoso, que também já está confirmada, Ricardo Araújo Pereira, Matilde Campilho. Então, são grandes autores
portugueses que vão estar aqui, então é uma oportunidade aí de ouro de poder estar aí conhecendo esses autores de forma mais próxima. A Nilce, em parceria com o Sindicato Nacional de Editores de Livro, faz regularmente um painel do varejo de livros no Brasil e eles divulgaram alguns resultados recentes que foram divulgados pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros e aqui a gente consegue visualizar um pouquinho, em comparação com o ano passado, um crescimento representativo no mercado de livros. E isso é muito importante para nós que somos leitores, nós que trabalhamos com livro, e é muito feliz ver que o consumo dos livros tem aumentado no país. Se a gente compara esse segundo período de 2022 com 2021, a gente vai ver um aumento de 16% no volume de venda dos livros. É muita coisa. A gente vendeu no mesmo período do ano passado quase 4 milhões de unidades, 3 milhões e 900, e a gente teve um aumento de quase 700 mil unidades. Então é muita coisa. Além disso, nós também tivemos mais lançamentos, mais ISBNs registrados, um aumento de 4,61%. De outro lado, a gente também teve um aumento no preço médio. Esse aumento no preço médio foi de 0,7%. É pequeno, mas não deixa de ser um aumento. Todavia, o desconto médio também aumentou. Enquanto no ano passado o desconto médio girava em torno de 21,28%, nesse ano está girando em torno de 23,58%. E a gente analisar esses dados, é claro que a gente fica feliz de entender, então, que as pessoas estão lendo mais, porque elas estão adquirindo mais livros e também termos mais ISBNs, né? Mostra, então, que o mercado está aquecido, mostra que nós temos novas publicações, talvez novas editoras surgindo, então uma possível pluralidade ou não no acervo de livros que está sendo disponibilizado, mas também quando a gente vê o aumento tanto do preço desses livros e também do desconto, é para a gente raciocinar. Não estou dizendo que existe uma relação aí de causalidade, mas para a gente entender também o que significa esse aumento da quantidade de livros vendidos e do aumento do desconto, porque isso impacta, querendo ou não, no faturamento das editoras e dos marketplaces também, das livrarias, né, que vendem livros. E quando a gente pensa, né, sobre o valor que custa um livro no Brasil hoje, eu me lembro de um curso que eu fiz na LabPub recentemente, em que um dos professores, que infelizmente eu não vou me lembrar o nome agora, eu sou péssima com nomes, ele diz que em tempos de crise aumenta-se o número de vendas de livros de não ficção, né, principalmente livros de aprimoramento pessoal, né, os ditos de autoajuda, e diminui a venda de livros de ficção, no sentido de que em tempos de crise as pessoas entendem que elas precisam otimizar o gasto de dinheiro, então o livro de ficção seria supérfluo, seria entretenimento, e o livro, então, de não ficção, de aprimoramento pessoal, autoajuda, poderia ser um investimento aí pessoal, um investimento aí de dinheiro. E esses dados que a gente trouxe para vocês falam, então, do preço médio do exemplar de acordo com o gênero, e o Jefferson vai mostrar aí para vocês. Então, assim, o primeiro sintoma que a gente pode perceber é que os livros mais baratos hoje são justamente os livros de ficção mesmo, que mostra que se os livros de ficção, uma vez que eles são adotados como mais superficiais e menos importantes, se eles não tiverem um preço competitivo, eles não conseguem ser vendidos. De toda forma, a gente teve um aumento aí de 2,82% nos livros de ficção, com uma média de valor no Brasil hoje de R$ 37,00. Os mais caros continuam sendo os livros de não ficção especialista. O que são esses? São os livros didáticos de faculdade, livros teóricos, são livros especialistas, que têm um preço mais elevado. De toda forma, eles tiveram uma queda. Eles custavam, em média, R$ 62,00 ano passado e agora vão para R$ 58,00, quase R$ 59,00. Os livros de não ficção trade, que são esses livros de comercial, autoajuda, são livros de não ficção com essa pegada mais comercial. Eles subiram muito, foi o que mais teve um aumento do preço, 8,10%, e eles têm um preço médio mais caro do que os livros de ficção, uma vez que eles não têm dificuldade de serem vendidos no nosso país. E isso é muito evidente quando a gente olha as listas de livros mais vendidos. Que a gente vai fazer agorinha.
Sempre predominam os livros de autoajuda. Então, a gente vai passar a trazer no folhetim, diálogo semanal, também a lista de mais vendidos, trazida pela Publish News, que é feita semanalmente. Essa lista, então, abarca as vendas entre o período de 18/4 a 24/4, que é a lista mais recente publicada pela Publish News. A gente está aqui na guia geral, que traz todos os livros vendidos, abarcando ficção e não ficção, e o livro mais vendido dessa última semana foi o livro da editora Luz da Serra, Perdoar, Amar e Agradecer, que é justamente um livro de não ficção trade que a gente acabou de comentar. Foram vendidas 2.343 unidades. Se você parar para pensar, num país com 200 milhões de pessoas, o livro mais vendido da semana vendeu 2.000 unidades. É muito pouco. E uma discussão que eu e a Juliana sempre adotamos é que, infelizmente, a Publish News ela não considera esses livros que são vendidos via Catarse, que são vendidas via clube de assinaturas, porque eles sim, alguns deles conseguem fazer uma venda muito mais significativa, mas acabam não tendo uma divulgação por não adotar o meio tradicional das livrarias. Então a gente tem que sempre enxergar essa questão um pouco enviesada. A Publish News olha o mercado tradicional e não esse mercado alternativo que a gente vê crescendo, por meio de autopublicação e outras demandas que tem outros varejos. Vamos falar só dos 5 primeiros. Em segundo lugar, a gente tem outro livro de não ficção, Mais Esperto que o Diabo. E em terceiro lugar, o primeiro livro de ficção, que é o livro da Colleen Hoover, que está fazendo super sucesso há muito tempo. É Assim que Acaba, e que inclusive vai ter uma adaptação e talvez por isso tenha ganhado esse gás a mais. Em quarto lugar, a gente tem um livro da seguinte, Heartstopper. E em quinto lugar, o Vademecum da Saraiva, esse tanto de advogado no Brasil, sempre movimentando aí os vademecums. E é importante dizer que o Vademecum da Saraiva também sempre está na lista dos mais vendidos, tanto porque existem muitos advogados, muitos bacharéis em direito, muitos estudantes, e é um livro que o concurseiro e o advogado não compra só uma vez e deixa engavetado, gente. Ele não troca todo ano não, porque é um livro muito caro, Durante a graduação mesmo eu comprei somente 2, mas é um livro que a pessoa não dá para ficar com o mesmo pro resto da vida. Então, por isso que também sempre é muito vendido. E o Vademecum da Saraiva, se não o melhor, é um dos melhores. A gente vai focar um pouquinho mais nos livros de ficção. Primeiro a gente vai comentar as editoras que mais estão no ranking. Então, em primeiro lugar, dentre os 20 mais vendidos da semana, nós temos o Grupo Editorial Record, com 6 livros, sendo 3 da Galera Record, que é o selo deles juvenil, 2 da Bertrand e 1 da própria Record. Em segundo lugar, nós temos a Panini, aqui entram as produções gráficas, HQs e demais. Em terceiro, nós temos um empate com a Intrínseca e a Literary Books, que eu não conhecia. E em quinto lugar, nós temos um empate com 6 editoras, cada um tendo um livro. A Alta Books, a Faro Editorial, a Companhia das Letras, a Planeta Sextante e a Todavia. Vamos dar uma olhadinha bem rápida, a Juliana vai falar para vocês quais são os livros. Então, em primeiro lugar, conforme a gente já havia falado antes, é o livro Assim que Acaba. Em segundo lugar é Amor Gelato, que também vai ter adaptação da Netflix. Então, como o Jefferson diz, possivelmente isso impulsionou ainda mais as vendas do livro. E em terceiro, a gente tem Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, que foi publicado pela editora Paralela. Esse livro é um livro que eu sei que tem um fandom assim gigantesco. É um livro que já saiu pela Tag, agora sai pela Paralela, que é um selo da Companhia das Letras. E assim, então, muito... se você já leu, coloque aqui nos comentários por que esse livro está tão bem vendido aí no nosso mercado editorial. E em quarto lugar, há vários meses, Torto Arado está aí firme e forte entre os livros mais vendidos, e é um livro aí da editora Todavia. E assim, é um dos poucos livros, eu não vi a lista inteira, talvez seja o único de ficção adulta mesmo. Então assim, queria que a ficção adulta vendesse mais. Mas parece que os adultos vão envelhecendo e vão se preocupando mais em como não mexer no queijo ou outras questões filosóficas, sentimentais, do que ler literatura em si. Essa é a sensação que eu tenho. Depois nós temos 2 livros da Panini, em quinto e sexto, que são quadrinhos ou mangás, não vou saber. Jujutsu Kaisen Zero e 3 volumes do One Piece, que foram lançados.
E outro também da Colleen Hoover, né, que é aquele livro da autora que está em primeiro lugar, é o livro Todas as Suas Imperfeições. Então a gente vê que é uma autora que está sendo bastante lida e vendida aqui no Brasil. E em oitavo lugar, Mil Beijos de Garoto, reforçando aquilo que o Jefferson falou, né? A gente tem uma literatura juvenil sendo muito mais vendida. E não É necessariamente, ruim, a daquilo que o gente não tá Jefferson falando brincou, isso. isso está sendo vendido para adolescentes somente, né? A gente mesmo tem resenha aqui no canal de livros infanto-juvenis. É só a gente estar comentando, entendendo o mercado. Sobre entender, talvez também os adultos acabam lendo muitos livros de autoajuda porque já estão com outras preocupações, né? Carreira profissional, principalmente diante de uma crise como que a gente está vivenciando, a gente está aqui dialogando com vocês. Depois nós temos outro da Panini, Demon Slayer, que tem um mangá, né, na Netflix, e eu comecei a ver, é muito legal. Em décimo nós temos Isabel Allende, Violeta, é um livro mais adulto, né, paguei a minha língua, temos mais dois aqui. Tanto Violeta quanto Tudo é Rio, da Carla Madeira, são livros de ficção mais adulta. Né, então fico legal, acho legal de ver isso na lista. Em 12º lugar, a gente tem a Biblioteca da Meia-Noite, da editora Bertrand. Em 13º, a gente tem A Garota do Lago, que foi publicado pela Faro Editora. Inclusive, é um livro que vive de promoção na Amazon e a gente vai deixar o link aqui na descrição. É um livro também que eu li recentemente, justamente por estar sempre na lista dos mais vendidos. Eu gosto muito de livro policial, suspense policiais, então é uma leitura legal, prazerosa. Eu vou trazer a resenha para vocês em breve e aproveito para pedir sugestões para vocês. Qual desses livros que está aqui na lista, que sempre está entre os mais vendidos, e você gostaria de ver comentários aqui no canal que ainda não existem. Em 14º nós temos Prazeres Violentos da Chloe Gong, da Alta Novel, que é um selo novo que saiu aqui no Brasil. Em 15º nós temos Deu Match, que é um livro brasileiro, graças a Deus um livro brasileiro, da Carolina Villanova, desse selo Literary Books que eu ainda não conhecia. E o terceiro livro da Colleen Hoover aqui entre os mais vendidos, em 16º lugar, a gente tem Até o Verão Terminar. Essa mulher tá vendendo muito livro no Brasil. Em 17º nós temos Teto para Dois, da Intrínseca. A Intrínseca costumava ter muito mais livros aqui entre os mais vendidos. Em 18º nós temos O Duque e Eu, da Julia Quinn, Arqueiro. E a Juliana acabou de fazer essa leitura, né, Ju? Inclusive já tem resenha no canal, né? É um livro que visivelmente foi impulsionado aí após ter 2 séries já na Netflix, né? Ligado à série dos Bridgerton, tá? Então, vamos deixar aqui na descrição também, caso você queira assistir a minha resenha sobre o livro. Em 19º nós temos outro volume do Demon Slayer, da Panini, e em 20º também da Literary Books, uma edição de A Revolução dos Bichos. E assim a gente termina esse levantamento feito pela Publish News, que foi publicado agora recentemente, alguns dias atrás, no dia 29 de abril. Então esse foi o nosso folhetim das principais notícias desse universo literário, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa seleção e não deixe então de curtir, favoritar o canal e se você ainda não é inscrito, se inscreva. Então é isso, a gente se vê por aí na semana que vem. Até mais!